Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Five Talks. Eu sou o Rodrigo, hoje temos uma conversa muito especial, uma conversa que com certeza vai abençoar a sua vida. Um daqueles papos aí que tocam profundo no corpo, na alma e no espírito, que fazem refletir aí diversas situações. Hoje vamos conversar sobre esse tema, corpo, alma e espírito, para nos contar tudo sobre. Vamos receber o nosso querido Pastor Claudel. Seja muito bem-vindo, pastor. Fala, Rodrigo. Paz a todos. Deus abençoe. É um prazer estar aqui servindo a casa e nós vamos caminhar na luz da palavra e entender também aquilo que Deus tem para nossas vidas. E estou muito feliz por estar aqui com vocês e para poder estar trocando uma ideia bacana e chegando num consenso. Qual o consenso? Que o meu corpo, que a minha alma e que o meu espírito esteja alinhado em Deus e que eu possa ser bênção aonde Deus me colocar ou me deu o privilégio de ir. Tá certo? Estamos aqui para servir. Amém. E me conta aí sobre corpo, alma e espírito. De onde surgiu isso? E pode começar a falar sobre, que eu estou curioso aqui. Rapaz, é interessante, né? A matemática de Deus ela é totalmente diferente da matemática humana. Por quê? Um mais um mais um é 3 que vai formar um. Matemática humana vai fazer o quê? Um mais um é 3, né? E na divina, um mais um vai formar um. Então, o corpo tem o seu local, a alma também tem a sua atividade e o espírito também tem a sua atividade. E é interessante quando você faz em corpo, alma e espírito e dá liberdade de começar a entender qual o seu posicionamento, aí fica muito mais fácil, muito mais tranquilo de poder você entender. Tá certo? Em poucas palavras, só para a gente poder começar aqui a se interagir, olha, tudo tem que ter um equilíbrio, tá? Tudo tem que ter um equilíbrio. E o que tem que ser, aquele que tem que governar, é a sua alma tem que governar o corpo, não o corpo governar a alma. Porque fica uma briga, né? Fica uma briga. O corpo quer governar a alma e quer governar também o espírito. E quando o Espírito de Deus governa a alma e a alma governa o corpo, o resultado ele é positivo. E tendo resultado positivo, você vai muito mais além do que você pensa. E a luz da palavra, é interessante isso, Rodrigo, que a luz da palavra vai condizer isso tudo, desse equilíbrio. Eu quero salientar também a respeito de que, sobre o equilíbrio. A minha alma, lá em Salmos de número 42, vai falar que a minha alma tem sede de Deus. Tá? E no Salmo 42 também vai falar como virei e como enxergarei perante ao Senhor. Ou seja, vai ser apresentado a Deus o seu corpo e a sua alma. Como? E é interessante de que se você abrir a porta só para oração, 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 isso é muito bacana. Você vai estar alimentando o quê? A sua alma. Mas também de contrapartida, se você não fizer exercício, né, você vai estar trazendo o quê? Malefício para o seu corpo também. Porque tem que ter um equilíbrio. Mas se você for dado muito exercício, você vai enfraquecer a sua alma também. Então, tendo equilíbrio, você chega no seu objetivo. Né? E vem outra coisa muito interessante, que é a sua alimentação. Também tem que ser, tem que ter um equilíbrio também, porque senão você não vai só alimentar o teu corpo só.
mas sim a sua alma também. Tudo é equilíbrio. E à luz da palavra, assim, que eu quero trazer para vocês aqui a respeito do Salmo de número 23. E é interessante esse Salmo número 23, que vai falar de que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ou seja, pertencimento a Deus. Tá certo? Refrigera a minha alma, ou seja, ele sempre vai trazer o alimento para a tua alma. E é interessante essa questão de pertencimento, e é interessante também essa questão de ser conduzido pelo Espírito Santo, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É isso que é interessante. Pertencimento e condução. E quando tem esse alinhamento da sua alma e do teu corpo, fazendo aquilo que precisa ser feito, aí que a somatória dessas duas coisas faz com que eu comece a romper barreiras diante de situações adversas. Qual a situação adversa, Adão? Todo dia você tem provações, todo dia você tem situações que faz com que você venha tentar sair do equilíbrio. E quando você bate no peito e fala assim, ó, Senhor, no verso número 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice há de se transbordar. Ou seja, eu irei romper barreiras. E esse alinhamento que faz com que as coisas aconteçam. E é interessante. Preste bem atenção. Quando é dito para nós, quando eu me converti, me deram uma Bíblia e falaram o seguinte, olha, começa a ler os Salmos, começa a ler Provérbios, começa a ler Eclesiastes, e depois você vai lá para o Novo Testamento e lê os Evangelhos. Só E, uma coisa, é uma abordagem que eu já ouvi, que o resumo de tudo que está na Bíblia está em Salmos, Provérbios e Eclesiastes. sim, E aí e é você um, destrincha o trata, resto. e é um Excelente. tratamento também para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito. Tá certo? E essa questão, por isso que eu peguei o Salmo de número 23 aqui, sobre pertencimento, sobre você entender aquilo que você é e sobre a sua postura também. Ou seja, pertencimento, proteção e postura. É isso que faz com que esse alinhamento do corpo e da alma venha te gerar situações positivas lá na frente. Você está entendendo? Vamos lá, quando você não ora, a tua alma faz o quê? Ela fica fraca. E quando você não cuida do teu corpo com exercício, com uma boa alimentação, o que acontece? Tem um negócio que a pessoa fica meio desequilibrada. Toda pessoa que está com depressão, ela está desequilibrada. E por isso que tem que fazer o quê? Um tratamento do corpo. Não só parte física, mas sim parte interna também. Tem um negócio que pouco se fala no nosso meio. Há uma palavrinha meia esquisitinha. Desparasitar. Antigamente, né, do meu tempo, a mãe, né, e sempre de 2 vezes no ano fazia desparasitação. Tomar remédio para verme. Para quê? Para o menino não ter problema de cabeça. Às vezes, o aprendizado da criança está tão assim ruim porque não fez uma desparasitação. É o cuidado do corpo. Você está entendendo? Está compreendendo aí? E é interessante, quando você pega a luz da palavra, você vai ver isso. Né? Por que que quando Moisés desceu do monte, aí estava ali Arão, já tinha feito o bezerro de ouro, ele ficou nervoso, aquele outro. Mas esse povo está todo mundo doido. E Deus deu uma direção. Qual foi a direção? Esse povo está cheio de coisas estranhas. Né?
manda derreter o bezerro de ouro, joga na água e dá para o povo beber. Ah, covardia? Não. Ali foi feita a primeira desparasitação. E fez com que o povo começasse agora a pensar direito. Entendeu? E é interessante quando você começa a caminhar nessa frequência desse alinhamento do corpo, da alma e do espírito e começar a fazer coisas interessantes. E quando eu fiz uma questão da alma, vamos pontuar a alma aqui. O que é interessante na alma? É leitura da palavra, é oração e é jejum. Tá? Jejum é diferente de estar fazendo um regime alimentar. Porque jejum é blindado com isso. Leitura da palavra, orações e se abster-se de alimento. Aí vai fortalecer o quê? A sua alma. Vai trazer o quê? Sentimento e direcionamento para que você venha estar fazendo aquilo que precisa ser feito. Pontuei. Segunda situação, corpo. Quando você começa a fazer uma reeducação alimentar. Tirar essas rapaduras que às vezes a gente fica comendo aí. Ah, Claudão, eu não estou na roça para comer rapadura, mas come tanto açúcar. Né? Tanto açúcar. Quer ver um negócio mais bobo do mundo que você chega lá na lanchonete? Me dê um suco de laranja. Aí quem está te atendendo vai te perguntar, com açúcar ou sem açúcar? Aí você já está tão assim no automático, com açúcar. E glúten também, né? Aí a pergunta que não quer calar. Quando você vai chupar uma laranja ou comer uma laranja, você coloca açúcar para poder estar chupando a laranja ou comendo a laranja? Não coloca. Para que você quer açúcar num suco de laranja? Tá certo? E fora as outras coisas, né? Muita gordura saturada, muitas situações complicadas, você está entendendo? Muita alimentação que às vezes não vai te trazer tanto benefício. E tem uma palavra interessante que eu acordei com ela há uns 15 dias atrás, e é uma pergunta que você pode responder para você mesmo aí. É uma afirmativa. Você é aquilo que come. Você é aquilo que se alimenta. E o que você tem se alimentado? Questão do corpo aqui agora. Ok? Questão do Espírito Santo do Senhor. É Ele que sopra dentro de você para poder te orientar a fazer as coisas acontecer. Mas se não tiver o alinhamento da sua alma e do seu corpo, você vai ficar com tanta dúvida e vai dar um negócio chamado preguiça. E eu levei isso, uma palavra que eu trouxe ao mês passado, sobre a preguiça é coisa humana e o desânimo é coisa espiritual. Pensa nisso aí. Se você está com preguiça ou você está desanimado. Se tiver com preguiça, você tem que resolver. Se tiver desanimado, vai orar, meu filho. Vai fazer um jejum, vai ler a palavra, porque Deus vai te trazer um norte. Não tem como, não tem segredo, não tem receita de bolo. É muito simples. É tão simples que seja até ser complicado. Entender esse alinhamento do corpo, da alma e do espírito. O espírito sempre vai falar a nossa alma e vai querer sempre trazer boas coisas e sempre orientações positivas. E a alma tem que governar o corpo. O corpo sempre vai querer fazer coisas erradas. Dormir mais tarde, alimentar de forma desordenada e fazer coisas que não devia fazer. Então, por isso que nos chama a atenção do equilíbrio. O que é equilíbrio, Claudão? É você parar aí agora, pegar um papel, uma caneta e agora pensar o que você vai fazer. Depois que você pensar, você vai falar e depois que você falar, você vai executar. Mas pontua esses negócios. Sabe por que que a gente fica sofrendo no dia de hoje? São as decisões que você tomou no passado, erradamente, sem parar para poder pensar, pedir orientação, e tomou essa decisão
você está sofrendo no dia de hoje. Cara, é tão simples, né? Tão simples. Eu sempre faço, eu tenho um ditado, se eu estou com saudade de alguém, eu pego o meu smartphone e faço ligação de vídeo, para poder ver a pessoa, matei a saudade. E muitas vezes você mata a saudade e pede uma orientação, pede um conselho. Não é vergonhoso você pedir uma orientação e um conselho. Faz com que você venha crescer, faz com que você venha estar somando forças. Ok? Alguma Muito bom, pergunta? muito bom, Claudão, muito bom. Você falou de corpo, alma e espírito, né? E para aquela pessoa que está negligenciando o corpo, não só em relação à alimentação, mas usando o corpo de forma errada, ou mesmo a alma, né, de pensamentos, né, errados, ou mesmo a questão do espírito, né, negligenciando e sendo frio. O que você aconselha aí como, né, start, né, início para poder haver esse realinhamento ou esse alinhamento inicial? Por onde começar? Por onde começar? Leitura da palavra. Começa a ler Salmos, depois você passa para Provérbios, depois você passa para Eclesiastes, depois você vai no Novo Testamento, os 4 evangelhos. Começa a ler e traga sempre uma meditação para a sua vida durante o dia. Porque através dessa meditação durante o dia você vai começar a tomar decisões mais sábias, né? Como não enriquecer a sua alma, o teu corpo e o teu espírito no mesmo momento? Se você abrir aí, lá em Salmo de número 1, você vai ver que coisa mais linda, que coisa mais interessante é esse conselho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, mais que feliz, a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. E nem se detém no caminho dos pecadores. Conselho e caminho. Caminho aqui significa estilo de vida. Tá certo? E nem se acenda na roda dos escarnecedores. E os escarnecedores aqui conhecem a verdade, mas não querem praticar a verdade. Prefere abrir uma porta de escárnio, de estar falando mal. É princípios, né? E é interessante. Antigamente, em cada casa tinha um banquinho pro lado de fora que as pessoas se assentavam e faziam o podcast ao vivo ali conversando, né? Só que a pauta, muitas das vezes, 99% que a pauta era de quê? Falar mal dos outros. Falar mal dos outros. E hoje, Claudão, qual que é a pauta? É você estar na internet e ver essas plataformas aí, que eu não vou citar o nome. A maioria das plataformas quer falar mal do outro. Falar mal do outro. Falar mal do outro. Ao passo que, se você colocar a sua vida em querer ajudar as pessoas, é muito mais agradável você estender a mão do que dar o chute na canela, né? É muito mais agradável você ter uma palavra amiga do que ter uma palavra acusadora. Gente, acusar é o trem mais fácil do mundo. Eu quero ver ajudar. Quero ver ajudar, irmão. Acusar, você não vou nem usar palavras de baixo escalão, porque não convém ao fato. Mas é muito mais fácil você julgar, jogar pedra, do que estender a mão. E por isso que é um fato muito interessante que você quer ser bem-aventurado, você quer ser feliz? Sai do meio de confusão. Você chega no meio assim, porque quando você chega no meio de uma galera que está falando mal de alguém, a tendência natural, se você passar 3 minutinhos ali, você vai começar a falar mal também, porque é uma frequência. É uma frequência. E sendo frequência, irmão, você pega essa frequência. Então é interessante. Eu vi um estudo, uma prática, né? Fizeram uma prática e depois de um ano viu que
é uma frequência, né? Anda sempre com os bons, irmãos. Anda sempre com pessoas melhores do que você. Qual foi a prática, Claudão? Pegou um milionário e colocou lá dentro de um contexto de pessoas pobres de pensamento. E pegou aquele de pobre de pensamento e colocou no meio daquele que são ricos, não só de pensamento, mas sim de atitude. Com 6 meses, o cara que era pobre de pensamento começou a querer falar sobre empreendedorismo e não só falar, mas praticar também. E aquele cara que era rico, bilionário, estava lá. Com 6 meses ele estava quebrado, estava moído. Já estava puxando a cachorrinha. Então, o conselho é esse. Anda com gente boa, peça conselhos com gente que é positivo, que quer uma coisa na vida. Infelizmente, o nosso corpo, se a alma não governar no corpo, a tendência natural é da gente voltar ao homem primitivo. O que é o homem primitivo? Aquele que fica batendo a cabeça na parede, aquele que só pensa em fazer coisas irracionais, que não pensam. É isto. Tá certo? Muito Não sei bom. O se. Everton fala que, inclusive, na família, né? E o Samuel tem uma pergunta. Quer fazer, Samuel? Ou você quer que eu leia aqui? Não, pode ler. Maravilha. Então vamos lá. Ele fala assim, ó. Quando o ser humano, Claudão, homem e mulher, está bastante tempo na igreja e não muda, seria religiosidade, falta de Deus ou falta de caráter? Religiosidade, ser Religiosidade. religioso, né? Ser Isso. religioso. O que é ser religioso? Ser religioso é o cara que fica só naquele automático. Ah, vou lá no culto lá, vou na missa, chego lá, me assento e aí encara o culto como se fosse um show business, né? Aí chega o camarada e fala, vamos levantar, ele levanta. Vamos bater palma, ele bate palma. Vamos dar um pulinho, dá um pulinho. Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha. O religioso é esse cara aí. Depois que sai daquela visão de show business, ele volta a fazer a mesma coisa. Porque não tem como não mudar. O poeta diz o seguinte: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Porque a vida foi mudada. Isso chama-se o quê? Comunhão. Isso chama-se o quê? Conexão no. O Espírito de Deus sopra na alma da pessoa e essa pessoa fala: o meu corpo tem que mudar. Né? É isso. Falta de caráter. Falta de caráter é aquele que não tem comunhão com Deus. O que muda a pessoa? A Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Então, se é o Espírito Santo que convence o homem, e quando fala falta de caráter, é porque ele não tem o caráter de Cristo. O que Paulo falou? Sejais, pois, os meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí a pessoa não quer ter um líder maior para poder seguir a vida dele. Então é isso. Não tem como não mudar se você se aproximar de Deus. Só tem falta de caráter aquele que não tem Cristo. Ok? Muito bom. Wellington, pode fazer a pergunta. Muito bom dia. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, o Claudão por estar disponibilizando esse tempo aí e estar aqui ensinando a gente tanta coisa. Claudão, eu tenho uma pergunta para você. Você comentou, né, que se a pessoa ela quiser se ela quiser intensificar, né, ali no espírito, com a leitura da palavra, jejum e tudo mais. Eu já ouvi algumas pessoas falando de horários de oração, por exemplo, que eu ouvi falando da meia-noite e das 3 horas da manhã. São horários que o mundo espiritual está mais ativo. É verídico e você recomendaria para uma pessoa que está querendo intensificar mais ali a questão do espírito? Vamos lá. Claudão, você me permite, Juízes 7 de hoje, versículo 1, está falando sobre isso, Ed. Vamos lá.
Porque andar com o Senhor é 24 horas. Andar com o Senhor é 24 horas. Porque se eu for padronizar o horário que eu tenho que andar com o Senhor, né, aí vai ficar o quê? Religiosidade. Eu só faço isso. E estado de religiosidade linka a uma questão de troca. E andar com Jesus não é troca. Andar com o Senhor te chama você ter comunhão com Ele. Né? Aí veio a história, né? A Bíblia lá em Mateus vai falar assim, ó, vós, sendo os pais maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos. Sabendo que um filho te pedir pão, você vai dar-lhe pedra? Não vai. Então o filho não tem hora de pedir nada. Vou pedir o papai do meu pai aqui às 3 horas da tarde, porque ele vai me dar o pão, que é o horário que vai abrir-se um portal. Né? Não tem isso. Então, quando a barriga dói do filho, ele vai pedir. Então, se você quiser fazer um contexto de estar orando meia-noite, 3 da manhã, 6 da tarde, 9 da manhã, a cada 3 horas em oração, é bom porque chama-se tem uma rotina de equilíbrio, tá certo? Tem uma rotina de equilíbrio. E não tem assim essa validade assim, não, você tem que orar às 3 da manhã ou às 3 da tarde porque vai abrir um portal. Rapaz, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu rachou-se de alto para baixo. É o véu. Então, agora, o que nós temos? Uma nova aliança. E essa nova aliança, o corredor está aberto 24 horas. Aí a gente que fica criando modismo e situações de que, é só esse horário. Não, pô, todo dia, toda hora, o rio está correndo. Bebe da água. Fala, Rodrigo. Everton, Você... vai lá. Cara, eu achei a pergunta do Samuel muito boa aí, mas a gente pode até aprofundar nela, inclusive até um tema aí, ô Mairo, você que tá aí, você e Salles aí, ó. Mas a pergunta aí eu tô aqui refletindo aqui, né, pensando aqui comigo aqui, cara, e aí, e se eu servir na igreja, qual é o meu caso, que eu sirvo numa igreja há 10 anos, será que eu tenho tendência ainda mais de ser religioso? Ou se eu for só um frequentador, eu também vou ser religioso? Aí a dúvida, além disso, né, que eu estou pensando aqui também assim, e o que fazer para não ser religioso? Eu tenho uma resposta, inclusive foi de um homem muito sábio, que me falou isso há uns 5 anos atrás, mas eu queria ouvir de vocês. Como não ser religioso? E essa pergunta que essa reflexão que Samuel trouxe, está bastante tempo na igreja. Ele fala de tempo, então não é um ano, agora no meu caso, 10 anos na igreja ali, e ele não muda, e seria religiosidade, falta de Deus ou falta de caráter. Bem, dá pra gente destrinchar isso por muito tempo aqui, viu? Pode ser Vamos falta lá. de caráter. A primeira Por que falta de pergunta aí. caráter? Você conhece, você está lá todo dia, você lê a Bíblia, você vê o padre, o pastor pregando a palavra todo domingo ou toda terça que você vai lá na sua igreja, e aqui não entra. Então é falta de caráter. Eu creio que é falta de revelação. Mas por que não tem a revelação? O que ele está fazendo de errado? Será que está indo na igreja lá como automático? Porque já aconteceu algumas vezes comigo aqui no Five, ainda mais por eu estar muito tempo, né? Mais de 2 anos. Eu senti que eu entrar um dia frio, mas tudo bem, um dia, mas eu notei de uns 3 dias direto, meio frio, não senti nada, não arrepiar, não ser tocado por uma palavra, aí eu fiz isso durante uma semana, e foi ano passado. Eu falei, não, vou fazer diferente. 3 dias que eu vi que eu não me tocava, eu falei, se não via a manifestação do Senhor, talvez a manifestação estava aí, mas não estava em mim.
né? Não senti arrepio nem nada, porque isso aí é algo que, quando você sente um arrepio, seus olhos se enchem de lágrimas, isso mostra que você foi tocado pelo Espírito. Aí eu fiquei. Uma semana, o que eu fiz? Eu acordei mais cedo, entrei todos os dias mais cedo e fiquei quase uma hora em adoração. Aí as pessoas começaram a entrar 4h30, 4h40, então aquilo me deu um outro start. Então eu precisei, nesses 2 anos, de fazer isso. Então, refletindo sobre essa pergunta do Samuel, a gente tem que entender aonde entra no automático. Isso vai para academia também. Às vezes você vai na academia ali, mas, pô, mas não tá crescendo, não tô diminuindo, não tô crescendo. Poxa, você tem que fazer algo. Às vezes fazer uma corrida, às vezes fazer uma calistenia, às vezes andar de bicicleta, sabe? Isso pode ser um casamento também. Entra na esfria o casamento. Você tem que fazer alguma coisa, orar junto com a esposa, sair para tomar um café. Então, a gente tem que tomar cuidado quando não as coisas saem ali do controle, esfriam. E aí o Viana falou muito bem, ser intencional o tempo todo. Eu ter acordado uma semana cedo e louvando e falando em línguas aqui, me encheu, me trouxe a chama de novo. Então, talvez é uma das respostas, intensidade. Mas quando eu vou saber que falta aí, que eu estou frio? Às vezes é isso, né? As pessoas não percebem. Você quer resposta? Frieza. Você quer resposta? A resposta está aqui. Quando a pessoa larga, a resposta é muito simples, o Everton. Está lá no Salmos de número 1, capítulo número 1, o verso de número 2. Antes tem o prazer. Quando você faz as coisas sem prazer, você entra na rotina. Eu tenho o prazer de estar aqui te servindo. Eu tenho o prazer de estar aqui com vocês. E quando eu venho para cá por obrigação, não vai fluir. Você tem que ter prazer em fazer as coisas. Todas as vezes que o teu coração tem prazer, esse prazer aqui significa a alegria. Quando você faz as coisas com alegria, com prazer, aí flui. Com imposição, não flui. Aí por isso que entra na rotina. Eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas sem prazer, não vai fluir. Às vezes o que acontece? A pessoa vai lá estar no meio, fazendo no automático ou sem prazer, contamina o outro. E quando a gente chega fazendo as coisas com prazer, mesmo que a gente tenha o quê? A teoria, sabe como fazer, mas fazemos com prazer, com alegria, meu irmão, aí flui. Se não for assim, não flui. Muito bom. Mairo, vai lá. O que me chamou muita atenção na pergunta do Elton Carlos foi a seguinte: sobre essa constância de oração. Eu achei muito interessante, porque grandes avivalistas aí, como posso dizer aí, como John Wesley falava sobre a oração nas madrugadas. E eu penso que eu vou trazer uma frase de um mentor de alta performance do meio empresarial, que a disciplina vence o talento, Joel J. E quando eu penso que orar constantemente faz total sentido, para mim faz muito sentido, porque eu tenho que estar conectado 24 horas. Mas quando eu crio uma estratégia de estar orando em horários específicos, eu crio mais profundidade. Eu penso dessa forma, sabe? Gente, eu pontuei a respeito de oração, eu pontuei a respeito de horários, mas se você entender que você tem que orar de 3 em 3 horas, meu irmão, e a sua comunhão vai aumentar, meu amigo,
vai lá. Vai nessa que é Deus que está te direcionando. Você está De falando 3 em então 3 horas você está orando. que o governo do corpo, alma e espírito vem pela disciplina, certo? É isso. Porque quando tem disciplina, as coisas andam. Acho que eu quero ouvir Samuel Betinho, quer fazer uma Samuel, pergunta, vai lá. vai lá. Vamos lá. O Claudão pontuou aí, e a oração e a pergunta do Wellington é bem pertinente. Tá? Quando nós olhamos para a história do avivamento, e, acima de tudo, eu preciso olhar para a Bíblia, para a palavra. Eu não posso querer pegar outro manual de regra para querer aplicar na vida da igreja. Tá? Não tem como eu pegar a vida do Billy Graham e querer trazer para a prática da palavra. Eu preciso trazer a palavra à prática da nossa vida. E a base da resposta do pastor Claudão para a oração está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 17. Todo mundo conhece esse texto e todo mundo sabe. Orai sem cessar. Tá? Aí, se você for para alguns avivalistas, Smith Wigglesworth, não sei se você conhece, ele diz a famosa frase: eu não fico 30 minutos sem falar com Deus. Se eu fosse pegar aqui outros homens do avivamento, eles vão dizer que Moody falava que ele não ficava 1 minuto sem falar com Deus. Tá? Então, o que isso quer dizer? Eu parto do princípio de que a gente ter essa clareza. Hoje nós estamos vivendo numa época de muito sentir, tá? Eu adoro a Deus porque eu sinto. Cara, eu não tenho que sentir a Deus para adorar a Deus. Eu não tenho que sentir a Deus para saber que Ele é Deus. Ele é Deus independente de eu ter o arrepio, independente de eu chorar, independente de qualquer sentimento humano que eu venha ter. Ele é soberano. Acabou. Ele é Deus. Se eu acreditar ou não acreditar, Ele é Deus. Se eu orar ou não orar, Ele é Deus. Se eu buscar ou não buscar, Ele é Deus. Onisciente, onipotente, onipresente, Ele é soberano. Antes de eu existir, Ele é. Depois de eu existir, Ele continua sendo. E depois de eu ir, Ele continuará sendo. Então, o que eu vejo? Isso agora é o Samuel falando, tá? E dificilmente vocês me vê dando a minha opinião. Sempre eu sou muito enfático na palavra. Por quê? É a palavra que vai trazer despertamento, tá? Antes da gente sentir, a gente tem que aqui, mudar aqui dentro. É uma coisa que a gente bate muito aqui no Five, é mudança de metanoia, mudança de pensamento, tá? Então, isso é extremamente importante. E o ambiente, isso é uma coisa que eu acredito, tá? É uma coisa que eu vivo, tá? O ambiente que eu estou, se eu entrei nos Santos dos Santos uma vez, peraí, eu estou vivendo em outro ambiente e não estou sabendo? Eu não sei se isso faz sentido, tá? Uma vez que eu entrei nos Santos dos Santos, o pastor Claudão citou, e é uma frase que eu gosto muito, né? Um louvor que eu gosto muito. Em outro lugar não sabe viver, tá? Tira o peixe fora da água vive. Por quê? Porque é o ambiente natural dele. Então, é importante a gente ter esse entendimento, a constância da oração, a constância de buscar a Deus gera um despertamento e um avivamento, né? E a pergunta que eu fiz ali foi de propósito, tá? Para provocar mesmo. E você já parou para pensar o que é falta de caráter? Você já parou para pensar o que é falta de Deus? Você já parou para pensar o que é religiosidade? Então, no livro chamado Evangelismo por Fogo, do pastor Reinhard Buck, eu não sei se você já leu, se você não leu, eu aconselho você a ler. Ele diz que religiosidade é quando o amador se torna profissional. Tá?
Religiosidade é quando o amadorismo se torna profissional. E aí, você não busca mais a Deus porque você depende dele. Agora, a tua performance é melhor, a tua oratória é melhor, teu network é maior, as tuas conexões é maior. E se a gente fosse falar de falta de caráter, e não sou eu quem digo, tá? Não sou eu quem digo, é o dicionário quem diz que falta de caráter é falta de compromisso com os princípios morais, éticos e que guiam o comportamento do indivíduo. Então, quando eu estou mentindo, eu estou com falta de caráter, tá? Quando eu estou adulterando ou quando eu estou partindo para um caminho, eu estou com falta de caráter, eu estou com desvio de caráter, tá? E aí a gente quer ser tão centrado que às vezes a gente acaba ferindo o outro por falta de caráter. O caráter não tratado, o caráter não cuidado, porque um monte de gente quer ser líder. Um monte de gente quer ser líder. Só que qual é o caráter que essa pessoa tem? Qual é o caráter de seriedade, de honestidade? Porque se eu estou mentindo, cara, porque pelo menos, eu não sei se mudou, tá, gente? Eu não sei se mudou, mas eu aprendi com a minha avó, ela dizia, Samuel, quando você vem para Cristo, se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você traía, você não trai mais. Se você enganava, você não engana mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você lesava, você não lesa mais. Eu não sei se isso aqui é muito duro, o discurso ou não, mas eu aprendi dessa forma. Eu ainda, acho que de tanto caminhar com a minha avó e com o meu avô, eu aprendi algumas coisas que é no fio do bigode, tá? Palavra vale mais do que contrato. Caráter vale mais do que preço, tá? E eu preciso ter uma coisa muito bem estipulada na minha vida. Eu tenho valores que eles não podem ser substituídos. E aí nós vamos inverter, tá? E é uma coisa que a gente já conversou aqui. Eu tenho que entender a lógica das coisas é ser, fazer e ter, ou o contrário. Então é uma coisa que a gente precisa meditar, pensar e refletir e avaliar. Qual é o evangelho que eu estou vivendo? É um evangelho de sentimentos, e aí eu tenho que tomar um cuidado, porque não é o Samuel, mas é uma frase que o Samuel já falou aqui no Five, e a nossa mente, e Augusto Cury, ele fala para a gente tomar um cuidado com os nossos sentimentos, tá? Então, às vezes, eu estou numa euforia, vivendo uma coisa que, cara, será realidade? Tá? Então, o que o pastor Claudão trouxe aí uma linha bíblica interessante, tá? E, com certeza, essa pergunta que eu fiz ali, ela ainda vai dar pano para manga, porque realmente não tem como esvair o assunto. Muito tá? bom, Samuel. Obrigado Tá bom? pela contribuição. Claudão, voltando aqui, irmão, como seria, na tua opinião, uma sociedade onde as pessoas entendessem muito bem essa questão do corpo e vivessem de forma correta o corpo, alma e espírito, na tua opinião? Rodrigo, deixa eu pontuar 3 coisas aqui e trazer um norte para todos. E Samuel estava falando sobre caráter e ressaltou à minha mente essa pontuação aqui, que isso precisa ser bem latente. Isso tem que ser uma regra de fé e de prática. Tá certo? A tua alma, ela tem que governar o corpo, porque a tua alma agora pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, você agora tem que governar o corpo. E é interessante, quando eu pontuei a respeito da leitura da palavra para poder se encher-se
da graça do Senhor à sua alma, e a sua alma agora para governar o corpo. Do jejum, da oração, tá tudo certo. Mas eu quero pontuar mais ainda a respeito de você agora começar a organizar, tá certo? A sua vida corporal. Por quê? Porque isso vai estabelecer uma norma para a sua vida. Cuidar-se. Eu conheço gente que entrou no estado de depressão e não quer sair. O cara colocou na cabeça dele que ele tem que comer, se alimentar de forma desordenada, porque amanhã ele não pode mais, ele não pode acordar vivo. Então eu vou comer e tá só inflando. Eu tenho que pontuar um negócio aqui muito importante a respeito da desparasitação, porque, deixa eu falar mais claro para que você entender. Tem vermes que faz com que o seu pensamento seja um pensamento negativo. E tem uma linha de pensamento aí de alguns estudiosos que fala que os vermes são demônios. Eu não quero entrar nessa linha, né? Eu quero entrar na linha de que você tem que cuidar do teu corpo, com a sua alimentação, com o seu exercício. Você sabia que exercícios faz com que as pessoas matem um negócio chamado depressão? Você sabia que exercício faz com que você possa agora ter uma qualidade de vida muito melhor? Você sabia que a sua alimentação bem balanceada faz com que as coisas venham a estar acontecendo na tua vida de maneira ordeira? É isso que eu quero pontuar com vocês. E é interessante a gente pontuar isso aqui. Por quê, Claudão? Porque vai fazer sentido, cara. Qual que é o seu maior prazer? Olha, as pessoas têm, humanamente falando, tem dois prazeres que elas não abrem mão. Primeiro, de comer desordenadamente e de dormir. Todo mundo gosta de fazer isso. Ainda mais a gente que tem o título de servo de Jesus. Tem festa? Vai ter festa. E na festa sempre o cara fala assim, vai ter boca livre lá, né? Vai ter o salgadinho gorduroso, vai ter o suco cheio de açúcar. Você tá entendendo? Então deixa eu pontuar isso. Cara, para hoje e fala, cara, eu vou ter que cuidar desse meu corpo. Por que você está pontuando isso, Claudão? Porque a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se é o templo do Espírito Santo, por que não cuidar? Pensa aí. A sua mente vai começar a dar um bang aí de coisas boas. De você entender que tem que ter um equilíbrio nessa situação. Eu quero chamar você a ter equilíbrio para poder ter uma qualidade de vida. Então é isso aí, que é a minha pontuação neste momento. E pensa nesse negócio. Deixa eu dar uma cuidado no meu corpo aqui para poder fazer com que as coisas venham a acontecer. Porque a alma você já está cuidando. Né? No tocante aqui, na comunidade aqui, a alma você já está cuidando. Acorda cedo, leitura da palavra, e faz orações, faz jejuns, e você já está cuidando. Mas você abriu agora a porta para poder cuidar do corpo? Pensa nisso aí. Ok, Rodrigo? Muito bom, Claudão. Agora, duas perguntas. Primeiro, como é que o Claudão cuida do corpo, alma e espírito no dia a dia? E a segunda, aquela outra que eu fiz, né? Se tivesse aí uma sociedade que todo mundo fizesse direitinho, como é que seria, na tua opinião? Paz, como é que eu cuido do corpo todo dia? A minha virada de chave foi em 2022. Eu contraí uma H. pylori. O que é H. pylori? É uma bactéria que infecciona o estômago e todo tipo de alimento ácido ou bebida ácida, ela dói. E eu fui descobrir que eu estava me alimentando de forma desordenada
E comecei a me alimentar de forma ordenada, né? E isso trouxe uma qualidade muito grande para nossas vidas, né? E eu vejo que vale a pena você estar cuidando do teu corpo, e vale a pena também você ter comunhão também com o Senhor. E essa comunhão faz com que as coisas venham a acontecer. E dentro desse cuidado, uma coisa que foi muito marcante foi o ano passado, o ano atrasado, na verdade. Eu lembrei que o ano atrasado eu tinha contraído tinha dado uma infecção intestinal e tinha dado gastrite. E o que eu vou falar aqui vai falar assim, é muito doido essa situação. E Deus me curou através de uma ordenança. Jejum. Jejum. Deus me curou da infecção intestinal, um jejum de 3 dias, só na água. De uma gastrite, jejum de 5 dias, só na água. E arrebanhar essa galera para poder montar uma sociedade com esses princípios à luz da palavra, meu irmão, é quebrar paradigmas. E esse paradigma que nós estamos à disposição para poder estar quebrando. E eu tenho um ditado do poeta, né, fazer uma corrente pega a gente, que tem medo de sair da frente. Então, estamos aqui para poder somar. Quem quiser entrar na corrente do bem, estamos aqui. Tá Isso certo? aí. E aquela da sociedade aí, cara? O que você acha? Imagina a sua igreja, né, que você pastoreia. Imagina todo mundo aí com corpo, alma e espírito alinhado. Como é que seria? Seria uma sociedade produtiva, fazendo a diferença nas 3 esferas, no corpo, na alma e no espírito. E é interessante. Por que é interessante? O censo fala que, um censo de pesquisa fala, é interessante, eu vi isso na prática. 85% das pessoas que você falam, elas não entendem a mensagem. Só 15% que entendem a mensagem. E é um trabalho árduo todos os dias para que a mensagem seja transparente, simples, objetiva, para poder estar fazendo com que as pessoas entendam e compreendam e comecem a praticar também. Então a barreira é muito grande. Só 15% que vai entender a mensagem e vai praticar. Então é um trabalho árduo e a gente não pode parar. Isso aí, por isso que a Essa gente pergunta precisa. sua aí, pergunta sua aí, Rodrigo, e trazendo a revelação do Claudão aí, nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Se eu busco o equilíbrio dessas 3 áreas, eu busco o quê? Eu acesso o quê? A plenitude espiritual. Se eu sou só um atleta, mas eu não leio a Bíblia, não frequento um ambiente como esse aqui, não frequento célula, não vou à igreja, você vai ser, só seu corpo está forte, então você está manco do lado espiritual e provavelmente emocional. Mas se eu sou um homem de Deus, leio a Bíblia, sou até um líder espiritual, sou um pastor, sou um padre, mas estou acima do peso, não faço jejum, não alimento bem, só jogando para dentro lactose, glúten, doce, cara, eu vou estar manco também. Estou com o espírito forte, mas o corpo, acredito eu, a alma, o emocional fraco. Né? Então, quando eu equilibro isso, o espiritual, o espírito, corpo e alma, eu acesso a plenitude em Deus, E você tem equilíbrio, Everton? com Tá, certeza. tá tudo alinhado, certinho assim, ou tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos? Não, eu não tenho dúvida disso. Porque isso aí que eu estou falando com você, eu tive essa revelação uma vez no shopping há 4 anos atrás. E por isso que eu intensifiquei no jejum. Porque ninguém me falou, um livro me falou, o próprio Deus me falou, olha, você está na igreja, você está ali servindo, você está lendo a Bíblia, você está fazendo isso, blá, 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 mas você ainda, o seu corpo é fraco. Quando eu entendi, aí fui naquela conversa com Deus ali, amigo. E ali eu vi que quando falava do corpo, apesar de eu fazer atividade física, mas não é só, era o meu emocional.
eu ainda tinha muita falta de paciência. Eu tinha o pecado da gula, que eu luto com isso até hoje. Então, depois que eu fui alinhando isso aí, eu fui acessando mais a plenitude de Deus. Por quê? Eu vivia escutando as pessoas falando, "Ó, Deus falou comigo, Deus falou comigo." Se o Everton tivesse aqui há 5 anos atrás, 4, 3, eu via esse mover que eu vi aqui, eu me sentia um cara inútil, cara. Porque toda hora eu vejo um mover de Deus aqui, Deus usando o Claudão, o Wellington, o Rodrigo, a Bárbara, a Graziele, a Maria Madalena. Eu falei, cara, eu sei Deus, não me usa, não? O que está acontecendo? Mas por quê? Eu não estava equilibrado, Claudão. Então, quem não está equilibrado, corpo, não acessa. Não acessa. Aí você, não, mas eu não conheço um cara que está desse tamanho, 100 quilos, e não faz jejum nem nada, e o cara é usado. Mas é usado na sua plenitude, até porque aí tem um outro lado também. Quando que eu entendi também, né? Cuidar do corpo. Meu corpo não é meu, não, cara. Ele não é meu, não, mano. Foi Deus que me deu meu corpo. Eu preciso cuidar desse corpo aqui, ele é meu. Como é que eu vou julgar Coca-Cola? Eu vou julgar doce? Eu vou abrir né, o meu. No cuidado, comer o que der na minha cabeça e comer toda hora, aumentar meu peso, sendo que o corpo não é meu. Não me pertence, ele é de Deus. E dentro desse corpo habita o Espírito Santo. Né? Cigarro, bebida. Então, assim, até uma responsabilidade, né? Isso aqui não é meu, não. Eu não posso chegar na casa do Claudão e abrir a geladeira, a casa é dele, eu tenho respeito. Então, o meu corpo, eu não posso colocar qualquer coisa para dentro, porque o corpo não é meu. Então, você vai começando, Deus vai nos revelando algo que a gente vai mudando a cabeça, né? Então, essa importância que o Claudão trouxe desse equilíbrio, poxa, isso faz que você acesse a plenitude, porque todos nós estamos aqui, não é para ficar morno com Deus. Se hoje a gente está vendo aqui a presença de Deus o tempo todo, Deus usando cada um, você imaginou daqui um ano como é que a gente vai estar mais azeitado? Vai ser porrada todinha, amigo. Gostei dessa expressão azeitada aí, viu? Você abriu aqui, na hora que você falar assim, depois da oração, fulano, você tem uma palavra para 2 ou 3 FAs? Não vai precisar disso não, amigo. No meio da oração, o nego que está profetizando, o nego que está falando assim, ó, o Brasil vai acontecer isso, no mundo vai acontecer aquilo. Por quê? A gente vai estar azeitado. E é isso que a gente está buscando. E aproveitar, esse crescimento, né? Quem nos assiste aí pelo YouTube, a caminhar conosco, né? A experimentar tudo isso que nós estamos falando aqui. O movimento Five foi idealizado pelo Everton atrás, e aqui todo mundo tem possibilidade da palavra, né? Aí nós fazemos oração, nós trabalhamos o corpo, a alma, é tudo isso que o Claudão está falando aí. E muito mais a humildade, né? Porque trabalhar o corpo, a alma, o espírito parece até o superpoder do Wolverine, né? Do X-Men, né? Do Super-Homem. Não, tenho espírito, eu sou espiritual, não, ó, tô fortão, ou não sei o que, eu sou inteligente. Mas não, é justamente usar para servir. Vai lá, Douglas. E aqui, deixa eu só dar um exemplo aqui que eu estou vendo o Viana aqui, ó. Olha só, que exemplo maravilhoso, Claudão. O Viana acordava, participava do louvor, da oração, depois ele põe o tênis e ia para academia. Depois o próprio Deus falou com ele, seu filho, eu não quero que você faça isso. O corpo é importante, a alma e o espírito, mas o espírito vem primeiro. O que ele fez? Ele mudou o horário da academia. Ninguém precisou falar nada, ele falou, não, peraí. Por quê? Porque às vezes, acontece com a gente aqui, às vezes, um dia ou outro, mas todo dia, meu amigo, você entrar aqui, você ficar fazendo a segunda tarefa, tá errado. Eu tô falando, não é só aqui não, na igreja. Eu chegar todo dia na igreja, e eu, por exemplo, é uma coisa que eu luto, eu tô lá e tô servindo. Eu não tô prestando atenção às vezes. Mas eu tento compensar o quê? Com o Five, eu estou fazendo outra coisa, no carro, no trânsito, correndo, na academia, escutando a pregação. Para compensar esse desequilíbrio que eu tenho de ir na igreja só para servir, muitas das vezes.
Então, esses exemplos que vieram foi isso. Ele entende que é o equilíbrio. Mas o que ele fez? Ele estava querendo associar os dois. Aí Deus falou: opa, vem cá, garotão. Vem cá. Não, 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 não. A prioridade sou eu. Depois que você fizer, você transbordar, você confessar pecado, você falar de desfrute, você falar quem você honrou ontem, quem que você governou e qual o seu posicionamento para hoje, aí você vai para academia. O Adriano é um cara que cresceu muito no espiritual, né? E tem, né? E melhorou essa questão de equilíbrio, assim, claramente é visível para mim. Vai lá, Douglas. Bom dia a todos. Pastor Claudão, eu não queria ter conhecido o senhor uns 20 anos atrás, porque como eu andei desgovernado desde que eu me conheço como gente. Por que eu estou falando isso? Eu já tive até troquei essa ideia com o Rodrigo, aí, com o Everton, até mesmo com o Salles. Salles, tu tá de parabéns, porque acho que se fosse um tempo atrás aí, eu tô vendo você embalando o pão aí, acho que cada cortada aí eu com certeza eu ia comer um pãozinho desse aí. Então, eu tô falando isso porque eu era muito fã, eu já tô falando... Cortar o dedo, né? Se tá Vou cortar os dedos. Eu era muito fã de pão. Então, eu vou te falar uma coisa, pastor Claudão, esse negócio aí, esse mistério de corpo, alma e espírito, se as igrejas, se os membros da igreja entendessem isso, meu Deus do céu. Por que eu tô falando isso? Porque vai fazer, essa semana que vem vai fazer um mês. O mês que eu entendi, pastor Claudão. Eu entendi, eu preciso alinhar a minha vida. E eu pelo menos comigo, o Everton aí, que é o mais, né, mais nesse assunto, mas comigo, o meu maior estresse, a minha toda, eu ficava inquieto, ansioso, tudo era relacionado à minha alimentação. E as minhas horas de sono, pastor Claudão. Eu botei a meta o seguinte: eu preciso dormir dormir e ter uma boa noite de sono para eu poder acordar bem. Então eu calculei. Eu falei assim, eu preciso deitar a partir das 9h30 da noite, Rodrigo. Eu botei isso. Porque quando eu deito, o sono não vem rápido. Até você relaxar o corpo. O cérebro, a sua mente, ela precisa enviar esse comando para o seu corpo. Que o corpo, a mente está relaxada, o corpo vai ficando relaxado automaticamente. E aí eu entendi isso com o pastor Claudão. E semana que vem vai fazer um mês que eu durmo. Só essa semana que eu extrapolei, fui lá para as 2h30, 10h30, 11h, estourando, não passou disso, eu já estava dormindo. E eu tenho acordado muito bem, meu pastor, muito, mas muito bem. Eu e minha filha, eu coloquei isso nela, eu plantei isso nela. Então, eu sempre fui dormir tarde, acho que desde que eu nasci, eu sempre dormi tarde, pastor. Então, deixa eu trazer uma informação aqui, antes que eu me esqueça. Pode falar. Eu estava pesquisando semana passada e essa informação é quente e é muito bacana. Mal de Alzheimer e TDAH. A consequência é a mesma, mal de Alzheimer e TDAH. O que é isso? Muita açúcar aqui dentro. Você quer ver alguém melhorar de mal de Alzheimer? Vai cortando açúcar. Ele vai melhorar. E se for, ele vai até sarar. Automaticamente que mal de Alzheimer, o cara está com mais ou menos 60, 70 anos, mas é a questão da açúcar. TTH, corta açúcar, que o menino vai sarar na hora. Você está entendendo? A alimentação é tudo, né? Só que a gente tem que ter um equilíbrio. Irmãos, eu quero focar sobre o equilíbrio. Se você tiver equilíbrio, você vai viver uma vida mais tranquila e mais prazerosa também. Equilíbrio. Fala, Douglas. Eu terminei o raciocínio.
Então, assim, eu tenho sentido o meu corpo diferente, o meu ânimo diferente. Eu tenho mais paciência com a minha filha. Não que eu não, né? Mas eu tenho mais. Eu passei, né? Eu cheguei a ultrapassar ali o que deveria ser. Então, é sobre isso. Então, assim, esse é o testemunho que eu quero deixar para vocês que estão aqui nos assistindo, que estão aqui. Se vocês comem demais, se vocês estão comendo errado, pare, pense e reveja. Porque a alimentação, e principalmente umas boas horas de sono, ele é sagrado. A não ser, né, que tem aquele objetivo. Não, eu quero isso, eu preciso alcançar minha vida espiritual, eu preciso conquistar isso, eu vou fazer um momento de jejum, vou acordar na madrugada, né, orando e jejuando, mas fora isso, a nossa alimentação, o nosso corpo precisa colocar aquilo que é necessário. Então eu cortei já açúcar há muito tempo, pastor Claudão. Depois que meu primo, ele trabalha, ele entende um pouco de nutrição, ele falou assim: primo, não existe tomar café com açúcar. Se você toma café com açúcar, não existe mais café. Acabou, cortou, você está tomando açúcar. Aí eu falei assim: mas eu não vou conseguir. Consegue. E aí eu fui diminuindo, Rodrigo, o açúcar, depois eu passei para o adoçante, fui diminuindo o adoçante, depois falei uma coisa, eu vou cortar o açúcar de vez, e cortei o açúcar. Então o açúcar não faz mais parte da minha vida. Lactose, também cortei. Glúten, só se passou desapercebido, mas eu também tenho evitado, Rodrigo, glúten. Porque o glúten é um pouco mais difícil, mas o pouco que eu fiz, né, a largada que eu dei, meu Deus do céu, surreal. Então eu aconselho a todos vocês aqui a rever as suas alimentações e ter uma boa de sono, que vocês vão ver o resultado. Claudão, estamos caminhando para o final, né? Todo mundo fala do né? Quero mais, nós estamos caminhando para o final. Deixar as suas últimas palavras, suas últimas considerações, Douglas. Aqui nós vivemos uma imersão, né? Esses 20 anos que você falou aí que viveu longe do Claudão, você tem a possibilidade aqui, né, você está tendo, né, a oportunidade já faz um tempo de ter uma imersão. Fala aí, Claudão, suas últimas palavras para a gente finalizar. Gente, que prazer estar aqui com vocês, bom servir a casa. Eu tenho um ditado que quando eu estou com saudade, eu faço ligação de vídeo, conferência para todos, né? E que vem à mente, né? E quando alguém atende do outro lado, a gente mata a saudade. Então, estou à sua disposição, Douglas. Se você quiser, a hora que você quiser, liga para mim, a gente vai bater aquele papo e tá tudo certo. Tá certo? Rodrigo, as minhas considerações finais é para que a gente venha ter o equilíbrio. Porque se você for muito espiritual, entre aspas, você vai cair naquele ritmo de que, não, tem que ser assim, assim, assim. Aí vai virar o quê? Cara, religiosidade. Mas se você for muito virado para o corpo físico, o que vai cair? Você vai começar a entrar naquele ritmo de ficar adorando o corpo, né? Então tem equilíbrio, tem equilíbrio para que as coisas venham estar acontecendo. E eu quero pontuar, Rodrigo, isso vai fazer uma diferença muito grande quando você começar a cuidar na questão da desparasitação. É um remedinho que você vai comprar na farmácia, de 6 em 6 meses você faz isso e vai melhorar o seu pensar, né? Vai melhorar a sua digestão, vai melhorar a sua vida de maneira assim muito agradável. Mas também fazer o equilíbrio também de ficar comendo as coisas, né? Tudo é um conjunto de normas para dar o resultado final. E que Deus, o Pai Cristo, abençoe a cada família aqui representada, que nós possamos fazer a diferença onde que o Senhor nos colocar e que o Senhor venha nos direcionar em tudo, né? Amém. Essas são as minhas considerações. Faz uma oração aí para finalizar. Faço. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa rica oportunidade de estarmos aqui servindo a casa, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Deus, abençoe a cada família aqui representada, abençoe a cada vida aqui representada,
e que o Senhor possa fazer aquilo que homem não pode fazer e dar aquilo que o nosso inimigo não pode roubar. Então, que o Senhor aumente a fé dos teus filhos, aumente a fé dos teus filhos para que eles possam ver muito mais além. Que o impossível passa a ser possível agora pelo poder que há no nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém e glória seja dada em nome de Jesus. Veda a vitória para todos em nome de Jesus. Amém. Viana ergueu a mão nos 49 do segundo tempo. Fala aí, Viana, a gente finaliza. Viana, Ao microfone, Viana. Viana. Aleluia! A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia.